Continuando que, obviamente, acabou o armazenamento e vai acabar de novo. Eba. Então, quais são esses fatores? Então, vamos tentar pensar nesses fatores. Então, resistência insulínica é um fator, dislipidemia é um fator, sedentarismo, obesidade, hipertriglicerinemia, alcoolismo, tabagismo, estresse, diabetes já falei, resistência insulínica. Essas são as alterações presentes. Deixa eu ver se tem. Ingestão de sal, extremamente importante ingestão de sal, né? Sedentarismo, obesidade, fatores socioeconômicos, né? Importante aí, quanto mais estresse, mais relacionado à dislipidemia. Então, cigarro e diabetes também estão relacionados. Então, esses são os fatores de risco que são modificáveis, são os fatores de risco que fazem com que eu acabe gerando esse processo. E aí, dentro dessa ideia, é importante a gente diferenciar a HS primária da HS secundária. A HS primária é o essencial, que a gente pode usar esse termo, é mais prevalente, né? E ela vai ser justamente por diversos fatores que estão interrelacionados. Quando a gente está falando de HS secundária, então quer dizer que tem outra causa provocando hipertensão. Então não é a doença da hipertensão que a gente está estudando aqui, são outras doenças, mas que devem ser investigadas, né? E elas vão ter algumas características específicas, a gente vai trabalhar isso aí. Mas o que é que ocasiona a hipertensão arterial sistêmica? Então é importante a gente entender essa parte desse assunto, porque não é um fator específico, ou seja, não tem uma etiologia clara, como por exemplo, sei lá, a asma não é um bom exemplo, né? Porque a gente não sabe a etiologia específica. Mas deixa eu ver uma que tem uma etiologia, sei lá, uma infecção. Infecção a gente sabe a etiologia de cabo a rabo, tudo bonitinho, o que é que o agente etiológico faz em grande parte. Agora essa aqui não. Essa doença aqui ela tem uma multifatorialidade extremamente importante, né? Como se fosse a asma, como se fosse a doença doença intestinal, como é que é? Doença do intestino irritável, por exemplo, são esses exemplos de doenças que ninguém sabe por que acontece. Mas aqui a gente sabe algumas coisas do porquê. Por exemplo, a hereditariedade, né? Então, o risco de hipertensão aumenta quando você tem alguém na sua família que já tem essa característica, né? Mesma coisa um fator ambiental importante, como por exemplo um ambiente estressante, né? Pouca hora de sono, tudo isso vai o que? Atacar o nosso sistema nervoso simpático, vai atingir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e esse sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai agir no sentido de aumentar o caráter pressórico, né? Aí vai entender como é que funciona esse sistema renina-angiotensina-aldosterona com mais detalhes. Então, basicamente, esse é um dos fatores, né? Fator ambiental. E o próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai se caracterizar justamente aí por ter uma ativação maior do que em outros indivíduos, né? Então, devido justamente ao sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele está mais ativo nessas pessoas, né? Por N motivos, até por fatores genéticos, ele vai acabar ocasionando aí o aumento da pressão, entre outras alterações que a gente vai falar. Outra coisa também é justamente a relação com substâncias como, por exemplo, o óxido nítrico, né? Então, esse óxido nítrico também, ele vai ter justamente uma resposta diminuída ao óxido nítrico que provoca vasodilatação, enquanto justamente a endothelina, que provoca vasoconstricção, a resposta é boa, beleza? Então, ocorre o processo contrário. Então, a endothelina e o óxido nítrico têm respostas contrárias. Outro processo importante é relacionado ao controle iônico. Então, naturalmente, esses indivíduos eles vão se caracterizar por serem mais retentores de sódio. Essa retenção de sódio ela pode ser, obviamente, estimulada por um controle comportamental, como colocar muito sal na comida, mas é provável também que haja, portanto, um controle que vai em direção justamente a reter mais sódio, seja também por conta da ativação da aldosterona, certo? Então, basicamente, o que acontece é que por esse controle iônico vai ocorrer justamente o controle de sal e também por conta do desbalanço hidroeletrolítico, a gente tem um acúmulo de cálcio no ambiente intracelular. Isso vai ocasionando por tempo uma hipertrofia dessas paredes das arteriolas que vão acabando justamente aí provocando vasoconstricção. Outra causa muito importante é a famosa resistência insulínica, que é muito importante. Então, são esses os 6 fatores aí relacionados à hipertensão primária. Então, vamos listá-los só para lembrar.
hereditariedade, né? Hereditariedade, alterações relacionadas ao ambiente, fatores ambientais, como por exemplo, o melhor exemplo é o estresse. A gente vai ter também aí o fator da resistência insulínica, o transporte único alterado, que acaba ocasionando hipertrofia vascular diante do ambiente de hipertrofia vascular diante do ambiente de descontrole justamente dos íons que vão e saem e entram. O sistema nervoso simpático, assim como o sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que provoca as alterações, e ainda uma disfunção endotelial relacionada justamente ao óxido nítrico e à endotelina. Então, basicamente, a ação aí em todos os ambientes, fora, dentro, por conta da genética e por conta do sistema nervoso, angiotensina no vaso e também aí na própria insulina. Então, basicamente, essa é a lógica aí da HS primária. E falando desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, a grande vilã é a famosa o quê? A famosa angiotensina 2. Então tá aqui a angiotensina 2, certo? O angiotensina é gênio, ele vai ter a ação de uma enzima aqui que eu não sei qual é, e a angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2, que vai agir justamente nos receptores AT1 e no AT2, né? O que mais tem ação, justamente, que vão gerar essas ações que estão descritas aqui, é o AT1, beleza? Inclusive tem o medicamento que vai inibir essa conversão, que é o inibidor da enzima que converte a angiotensina em uma ou outra, que é a ECA, enzima convertedora de angiotensina, e o inibidor é o IECA. E também tem o famoso BRA, que é o bloqueador do receptor da angiotensina, que é o AT1, muito simples, né? Então, o que é que a angiotensina faz? Note como ela faz de tudo para dar errado. Tudo! Ah, não, mas tem tudo! Fiquei nervoso agora. O primeiro é o efeito pressor, né? Então, ela vai agir inicialmente estimulando o sistema nervoso simpático, né? Estimulando o sistema nervoso simpático. O que é que eu faço? Eu aumento o efeito inotrópico, aumento o débito cardíaco, aumento a pressão. Eu também ajo como vasoconstrictor direto. Faço vasoconstricção. E o outro vai ser o quê? Aldosterona, a própria aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. Retém o quê? Só de água. Beleza? Então note como ela faz tudo. Ela ativa o simpático, ela retém só de água e vasoconstrição. Quero banida a aldosterona, a angiotensina do sangue. Vai lá, bonitão, bane lá. Aí depois tu tem um sangramento e me diz se tu não quer uma angiotensina. Beleza? Faz teu choque hipovolêmico aí. Boa sorte. Vamos pensar, né, galera? Vamos pensar, meu irmão. Falência múltipla de órgão. Tem que ter angiotensina também. Mas aqui tá um up regulation, né? Então vamos com calma. Up regulation não, tá disfunção mesmo. Então esse é o efeito pressório. Qual o resultado dele? Vai ser justamente o aumento do nível pressórico, vai lesando o vaso de maneira progressiva, porque a pressão é constante, gerando hipertrofia. O resultado é hipertensão, lesão de órgão-alvo. Beleza? Show de bola. Depois a gente vai ter aí o efeito dele em 3 coisas que vão vir sempre acompanhadas, que eu vou citar uma depois da outra. Nossa, toda vez eu vou citando uma depois da outra. Que vai ser dislipidemia, certo? Insulina e defeito da coagulabilidade. Sempre falo essas coisas junto. Então, uma das coisas que a hipertensão causa é o descontrole da insulina. Resistência insulínica, que pode acabar gerando diabetes. Tanto é que toda hora você fala diabetes hipertenso, porque essas duas entidades elas estão juntas, né? A hipertensão ela provoca diabetes, geralmente vem uma associada por conta desse desbalanço do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e vice-versa. Uma vai justamente ser pré-requisito da outra. Então, por esse motivo, é que a gente tem que entender a resistência insulínica como um dos importantes fatores que estão presentes aí naquela tríade, né? Aquelas alterações metabólicas aqui desse ambiente. Outra coisa importante que vai acontecer também, nobre senhor, é a questão do LDL, do HDL e do TGL. Então, vou ter pouco HDL, muito LDL e vou ter muito TG, que é o triglicerídeo. O resultado é uma dislipidemia. Então, a própria angiotensina provoca aí o nosso queridíssimo dislipidemia, o aumento do LDL, né? E por fim, para finalizar, não bastasse, ela vai gerar um ambiente de hipercoagulabilidade. Qual é o resultado do ambiente de hipercoagulabilidade, LDL e problemas insulínicos? A gente vai ter justamente diabetes, obesidade
dislipidemia e problemas trombólicos. Um resultado desse aí é o que a gente chama de, o que junta tudo isso é a aterosclerose. A aterosclerose é que também é uma lesão do tipo órgão-alvo. Então deu para entender como está tudo interligado, né? Então sempre vem essa brincadeira: insulina, triglicerídeo e coagulação, gerando obesidade, dislipidemia, diabetes, problemas trombólicos, e o resultado é a aterosclerose, beleza? Então eu já tenho hipertensão, tenho aterosclerose que tem relação com esse sistema. Na outra ponta, não bastasse, eu tenho os problemas tróficos. Lembra dos problemas tróficos? O problema está aí. Então aí eu vou ter justamente aí o efeito de hiperplasia e hipertrofia dos vasos. O resultado vai ser justamente uma lesão contínua na parede. Eu posso gerar justamente uma insuficiência arterial, né? E essa insuficiência arterial ela pode cursar como, por exemplo, uma doença arterial periférica, né? E aí a gente vai estudar essas alterações. Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona tem total relação com a nossa queridíssima hipertensão. É um sistema que está desequilibrado nessa doença, assim como as alterações relacionadas ao óxido nítrico. Ah, falamos de óxido nítrico, né? Então, a angiotensina também tem uma ação importante no óxido nítrico. Ela vai up-regular o nosso queridíssimo ERO, que é a espécie reativa de oxigênio, e vai down-regular o nosso queridíssimo NOS, que é o óxido nítrico. Eu não sei porque eu estou falando do up-regulation e down-regulation, porque eu estava vendo fisiologia do ciclo menstrual, acho que ficou na minha cabeça. Mas enfim, a espécie reativa de oxigênio vai para cima, a NOS vai para baixo. A espécie reativa de oxigênio se junta com o NOS e se transforma em outras substâncias. E aí o resultado é a vasoconstricção. Lembra lá que a nossa queridíssima endotelina, que faz vasoconstrição, ela está sendo estimulada por esse mesmo sistema. Então o resultado aí vai ser bem negativo. Beleza? Resistência insulínica a gente já falou, dentro daqueles fatores. A gente já falou também. A gente não falou de balanço hidroeletrolítico, isso é verdade. E outra coisa que a gente não falou foi em relação a... o quê? Não, a gente vai falar mais da ação da insulina. Hereditariedade a gente falou, estresse a gente falou, sistema renino, angiotensina é só o que a gente tá falando. Show de bola. E aí uma coisa que é importante são justamente as lesões de órgão-alvo. Quais são os órgãos que são afetados pelo nosso queridíssimo hipertensão? O primeiro é o cérebro provocando AVC. O segundo são os vasos provocando hipertensão. Então hipertensão prejudica o vaso, vaso prejudicado, hipertrofiado provoca hipertensão. Também a gente tem um problema no coração, então o coração constantemente vai ter hipertrofia, vai ter surgimento de sopro, vai ter fibrose, remodelamento, e o resultado vai ser justamente a ocorrência de um IAM, né? Ou insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem uma relação muito recíproca com a hipertensão, porque por consequência o débito cardíaco vai dar uma prejudicada, obviamente, e isso em tese deveria diminuir a hipertensão, mas ao longo do tempo é a hipertensão que está provocando insuficiência cardíaca, e os nossos queridíssimos órgãos-alvos vão ter cada vez prejudicados. Por fim, uma IRC, uma insuficiência renal crônica, que pode acontecer, a gente considera lesão de órgão-alvo no grau 3 e lesão, aí, doença vascular, né, doença cardiovascular comprovada a partir do grau 4, beleza? E aí eu vou ter uma queda do TGF, vou ter uma microalbuminúria, uma albuminúria, liberação de aldosterona, que vai acabar com o tempo provocando o quê? A aldosterona elevada vai acabar provocando uma queridíssima o quê? Uma queridíssima retenção de sódio. Beleza? Deu para entender? Então tudo isso provocado pelo mesmo sistema, que é o angiotensina, renina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. Show de bola. Blá blá blá, blá blá blá. Então a gente tem que bloquear esse sistema, né? E por fim a gente tem a resistência insulínica. Então o paciente diabético, ele tem um risco de desenvolvimento de uma doença cardiovascular tão grande quanto o paciente que já teve IAM prévio. Saiu um estudo desse, acredita ou não? Mas o que a gente está falando de resistência insulínica não é exatamente o que a gente chama de... É porque a diabetes ela provoca tudo, né? O aumento dessa glicemia, além da insulina no ambiente, né? Ela vai aumentada, ela vai acabar provocando diversos problemas. Essa alta glicemia ela é gravíssima, porque ela prejudica as cicatrizações, ela é protrombótica, então tudo isso tem relação. E a resistência insulínica ela age justamente nesse sentido.
ela provoca 4 coisas, né? Então, novamente, quando eu falar em resistência insulínica, eu tenho que lembrar de quais dois outros itens. Eu tenho que lembrar de hipercoagulabilidade. Nesse caso aqui, a presença de insulina e de uma glicemia alta vai provocar uma inibição um aumento do fator inibidor o aumento do inibidor do ativador do plasminogênio, certo? Dessa forma, se eu estou aumentando o inibidor do ativador, então eu estou aumentando o ativador do plasminogênio. O resultado vai ser justamente o que? O aumento do plasminogênio. O plasminogênio ele é um fibrinolítico, então ele diminui o processo de quê? O processo de formação de trombos. Como eu estou inibindo-o, aumentando sua inibição, eu estou diminuindo ele por consequência. E o resultado vai, se você aumenta o que diminui, você diminui, concorda? E aí, você diminui mais ainda. Então o resultado vai ser justamente o aumento, a criação de um ambiente protrombólico. Outro problema também com a hipertensão insulínica, obviamente, é a dislipidemia. Então, estímulo ao LDL, abaixo do DHL, aumento dos triglicerídeos. Outra alteração interessante aqui também vai ser o famoso ácido úrico, né? Então o ácido úrico ele vai também aí ser aumentado. E por fim, outra coisa que estava faltando justamente é a ativação simpática. Então a insulina, assim como a angiotensina, ela tem uma ativação simpática que por si só já provoca a hipertensão. Beleza? Show de bola. Então mais chances de fibroses e problemas na microcirculação. Então resistência insulínica e hipertensão justamente vão acabar aí agindo de maneira conjunta para provocar e piorar a hipertensão, beleza? Então é tudo um sistema, né, que deve ser controlado. Show de bola? Então a gente não sabe por que aumenta o ácido úrico, mas a gente sabe que aumenta. Essa é a lógica. E agora vamos falar da nossa queridíssima hipertensão arterial secundária. A hipertensão arterial secundária, meus queridos, ela nada mais é do que uma hipertensão que está sendo ocasionada por uma causa que não seja essa que a gente citou. Ou seja, o sistema renina da angiotensina está de boa. O óxido nítrico está tranquilo, não está aumentando nem diminuindo. A endoteliana está tranquila, eu não tenho resistência insulínica. Eu não tenho, posso até ter, mas isso não é a causa. Eu não tenho, sei lá, imagina outras coisas aqui, meu querido. Eu não tenho, tô sem problema nenhum. Eu não tenho estresse, não tenho hereditariedade, não tenho fator de risco, não fumo, não bebo. Mas eu tenho, por exemplo, uma coartação de aorta. Minha aorta está pressionada. Eu tenho uma hipertensão renovascular, né? Que é uma das principais causas desse processo. Eu tenho hipertireoidismo, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho o consumo exagerado de corticosteroides, gerando uma síndrome de Cushing. Eu tenho um hiperparatireoidismo, hiperaldosteronismo crônico, que vai gerando justamente aí primário, que vai gerando justamente um excesso de aldosterona. Eu tenho síndrome da apneia do sono, né? Hipopneia obstrutiva do sono. Eu tenho acromegalia, né? Eu tenho alguns medicamentos, uso alguns medicamentos e algumas drogas que aumentam a pressão, como por exemplo o quê? Como por exemplo o AINE, como por exemplo vou falar só os são anti-inflamatórios, antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos, anticoncepcionais orais, corticoides esteroidais, as substâncias como a cafeína, substâncias como a cocaína, substâncias como as anfetaminas, tudo isso é motivo para aumentar a pressão arterial. Então essas doenças elas devem ser conhecidas, mas eles representam muito pouco. Quando é que a gente deve suspeitar que está tendo uma hipertensão arterial secundária? Quando você já tentou muitos tratamentos, você está justamente na fase, sei lá, fase 4 do tratamento que a gente vai ver, que seria justamente utilizar 4 fármacos. E não está surtindo resultado. E aí eu já vou justamente começar a pensar que tem alguma causa secundária rara, alguma doença endócrina mais presente, beleza? Acromegalia. Doença renal crônica também pode ser uma causa importante de hipertensão arterial sistêmica, porque eu posso estar justamente liberando muita aldosterona por conta disso, beleza? Então essas são a freocromocitose também, esse nosso queridíssimo tumor que gera no ambiente das adrenais, que vão na medula da adrenal, provocando produção das catecolaminas. Tudo isso tem relação, certo? Tudo isso tem relação. E justamente os medicamentos são esses aqui.
E uma coisa que deve ser feita justamente antes de a gente começar a pensar, né, em hiperparatiroidismo secundário, se eu não tenho nenhum fator de risco desse presente, né, é justamente a gente checar se não está acontecendo coisas simples, como por exemplo uma hipertensão do avental branco, né, que a gente vai ver já já o que é uma hipertensão do avental branco, ou então que o nosso queridíssimo paciente está com hipertensão derivada de uma medida mal feita, da ausência de um descanso. Ou então simplesmente ele não está o quê? Ele não está tomando o medicamento de maneira correta. Ele está tendo uma lesão de órgão-alvo por conta de uma hipertensão já diagnosticada, mas essa lesão de órgão-alvo ela está evoluindo, como por exemplo uma insuficiência renal crônica que está piorando, provocando aí justamente o aumento, né? Apesar de estar sendo bem tratado. Eu tenho que ver justamente as comorbidades, obviamente, para ver se não é alguma causa como essa, e além, obviamente, como a gente já falou mesmo, drogas e medicamentos que podem estar aí provocando esse aumento. A eritropoietina, por exemplo, os ergol, hormônios tireoidianos, obviamente, vão gerar justamente hipertensão, beleza? Então tudo isso é relevante. Presença de comorbidades é meio que já considerar a hipertensão arterial sistêmica. Mas enfim, tudo que está... Até cefaleia, sabia? Que uma cefaleia pode provocar um pico de pressão. Então por isso que essas alterações elas devem ser entendidas, né? Devem ser compreendidas. Show de bola? E aí a gente tem justamente essa tabelinha aqui que diz o que é pressão normal e o que não é. Aqui isso é só o valor. Então essa parte aqui é importante da gente saber, mas não é o essencial. Então, o que seria uma PA ótima? É aquela abaixo de 120, né? Abaixo de 120, não é 12 por 8 que a gente fala? 12 por 8. Então, abaixo de 120 por 180, né? Sempre lembrar de considerar sistólica e diastólica, e o que vale sempre é a pior, certo? E aí, nesse começo, eu vou aumentando de 10 em 10 até chegar a pré-diabetes. Então, e de 5 em 5. Então, vamos lá. Eu tô lá com 120 e tô lá com menos de 120, menos 80. Então, de 120 a 130... E de 80 a 85 é o que a gente chama de PA abaixo, obviamente, né? Que seria no caso 120, 129, 120 a 129, 80 a 84. A gente vai ter a famosa o que? A famosa PA normal. A pré-hipertensão, ela é muito importante ser entendida que ela vai ter justamente seu lugar aí bem específico no controle dessa PA, beleza? Inclusive na solicitação de exames, inclusive no tratamento. Então, ela vai justamente de 130 até 139, né? Então aí, obviamente, até a pré-hipertensão, como a gente falou, vai de 10 em 10. Então, de 130 até 139, de 85 até 90. A partir de agora vai de 20 em 20. Hipertensão de grau 1 vai ser justamente a de 140 até 160, a outra vai ser de 160 até 180 e a outra vai ser de 180 a mais. E a nossa PA diastólica, no lugar de 5 em 5, agora vai de 10 em 10. Então, se estava em 85, na pré-hipertensão, de 85 até 90... isso é da pré-hipertensão. De 85 até 90 é a nossa queridíssima pré-hipertensão. De 90 até 100 vai ser justamente o estágio 1. De 100 até 110, estágio 2 e assim sucessivamente. Lembrando que quando eu falo 110 é antes, é 109. Mas enfim, a lógica é essa, né? Show de bola. Pré-hipertenso merece especial. Pronto. Aqui, nesse caso, o pré-hipertenso, uma coisa que eu já falei. Grau 2 e grau 3 sempre vai ser tratado. É hipertensão de grau 1 e pré-hipertensão que a gente vai pensar se vai tratar ou não. Beleza? Por isso que eles têm uma atenção mais específica. E aí a tolerância cai, né? A tolerância cai 1 grau para baixo toda vez que eu faço justamente o mapa. O que é um mapa? É justamente a medida ambulatorial da pressão arterial. E o MRPA, medida residencial da pressão arterial. O que é o MPA? Automedida da pressão arterial. São métodos em que o paciente sai do ambiente do ambulatório e vai para casa e vai fazer essas medidas, certo? Então vamos pensar no mapa. O mapa ele vai para casa, eu estou no ambiente de menos estresse, eu estou no ambiente do dia a dia e eu ainda durmo. Por esse motivo, a minha PA média tolerável vai ser menor.
Então aí, para eu não ter considerado justamente o processo de pré-hipertensão, eu não vou de 130 a 139, tem que estar abaixo de 130 e eu não vou de 85 a 90, tem que estar abaixo de 80, beleza? Então eu tenho que estar, não é abaixo de 85, é abaixo de 80, então é 130 por 80. Durante a vigília isso aumenta um pouquinho, vai para 135 e 85, e durante a noite vai para 120 e 70, que é o que eu vou aceitar, né? Mesma coisa no MRPA, que é a residencial, que vai de 130 até 80. Então vê se você entende a minha lógica, meu doutor, né? O que é que eu estou fazendo aqui, nobre senhor, nobre senhora? Eu estou justamente baixando um pouquinho o meu limite, porque eu durmo, porque eu estou num ambiente que está com menos estresse do que o hospital. O ambiente do consultório já é um ambiente maior. Então basicamente por isso que a gente tem que fazer essa medida. Depois a gente vai entender quando a gente vai pedir o mapa, mas é importante saber que, diferente da medida do consultório, a média do mapa ela é inferior, certo? Ela vai para 130 e 80. E aí a gente tem os diagnósticos possíveis de hipertensão arterial sistêmica. Obviamente os valores são importantes, mas a gente tem que considerar outros fatores que a gente vai descobrir quais são esses elementos. Mas o que é que a gente tem que saber agora? A gente tem que saber os tipos de hipertensão. Então existem 4 tipos de hipertensão. Aquela em que a gente tem uma medida ambulatorial que é normal e você faz um mapa para confirmar, porque ele teve sintomas de pico pressórico, por exemplo, ou que o pai teve um infarto agudo do miocárdio, ele foi justamente para rever, né? Então ele tem um fator de risco, mas você viu lá, tá normal também. Você pede um mapa, né? Nesse paciente, aí você vai lá e viu que tá normal também. Olha que lindo, né? Ou então justamente uma pessoa que tá controlada, mas a gente vai ter uma tabela para isso. Então normal quer dizer justamente uma normotensão sustentada, beleza? O sustentado quer dizer que o teste do consultório deu certo e o outro também deu certo. O que é que surge diferente? Por exemplo, se eu tenho uma normalidade, né? Uma anormalidade. Então o exame do consultório deu anormal, mas o nosso queridíssimo mapa deu normal. O que é que eu estou diante? Estou diante de uma hipertensão do avental branco. O paciente estava nervoso porque estava no consultório, porque tinha muita gente, porque estava ansioso, ficou estressado com a fila, tudo isso é a hipertensão do avental branco. Então tomar cuidado com isso, né? Eu posso também ter aqueles pacientes que ficam calminhos, né? Que vão ficar bem de boas, né? Tomou café da manhã, tal, há muito tempo, relaxou, tá bem calmo. Meu Deus, graças a Deus que eu cheguei no médico. Relaxei, aí quando chego em casa eu tava com hipertensão. Então esse é justamente hipertensão mascarada. É raro, mas é presente. Outra coisa que acontece justamente é quando tem a famosa hipertensão sustentada. Então quer dizer que na medida ambulatorial estava normal e a medida no consultório também estava normal. Então essa é a lógica. O que é mais prevalente é a normotensão. O segundo, obviamente, vai ser a sustentada, mas a hipertensão do avental branco ela é muito prevalente e por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, beleza? E outra coisa, sempre repetir mais de uma vez a medida nos 2 braços, certo? Ninguém tem saco para fazer isso muitas vezes, mas é o correto, meu nobre senhor. A gente não vê muito, mas é o correto. Em relação aos fenótipos e hipertensos tratados. Então imagine um hipertenso aqui, meu doutor. Você está imaginando um hipertenso, você está lá bem tranquilo, né? Pensando aí na hipertensão. Você fez o tratamento dele, só que aí a gente vai ver se teve resultado ou não. E como é que eu vou fazer isso? Através de um mapa, beleza? Ao fazer o mapa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente ver se o meu queridíssimo tratamento está funcionando. Então fiz minha anamnese, perguntei se tinha, já estou diagnosticado, tá tomando o quê? Estou tomando isso. Teve algum problema até agora? Senti que a minha pressão tá alta ainda, a enfermeira lá em casa não tá bom, estou tendo dor de cabeça, vim com dor de cabeça hoje. Fui fazer o exame aqui, o doutor disse que minha pressão estava alta, eu vim ver saber o que é. Perfeito. Vamos lá, vamos só listar. Você fez a medida, tá normal, seu tratamento tá dando certo. Você foi para casa, tá normal. Então quer dizer que eu tenho uma hipertensão controlada, né? Quando eu vou lá e eu faço esse mesmo teste e deu anormal, ou seja, tá alta a pressão. Fui lá fazer o mapa, deu anormal também, né? Então quer dizer que eu tenho hipertensão sustentada e não controlada, não funcionou meu tratamento, né? Ou então simplesmente o paciente nunca foi tratado. Também tem a possibilidade dele chegar lá, obviamente o exame do consultório deu anormal, mas o nosso queridíssimo mapa deu normal. Então quer dizer que eu tenho uma hipertensão do aventral branco não controlada. Ou seja,
quer dizer que deu normal, né? Então, espera que eu me compliquei agora. Então, diferentemente dos demais, toda vez que eu tiver um mapa normal, uma medida de consultória normal, ela é dito não controlada, beleza? Então, hipertensão do avental branco não controlada e a mascarada não controlada. Então, essa é uma diferença importante, né? Então, a descontrolada se tiver alguma alteração naquele nível. E a mascarada não controlada é interessante. Por quê? Porque ela pode ser uma hipertensão que o mapa deu normal, o mapa deu anormal, mas ela deu normal no consultório porque ele estava no pico do medicamento naquele momento, por exemplo. Ele estava relaxado ao ver o médico também. Uma hipertensão do avental branco não controlada é aquela, por exemplo, que o mapa dá certo, mas quando ele chega lá no consultório ele fica nervoso, ou então o medicamento está desajustado durante alguma parte do dia. Então também é uma hipertensão não controlada. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Então essa é a lógica que a gente tem que fazer. Quando a gente está falando do diagnóstico, né? Então a gente tem que entender que o diagnóstico aqui, ele não é apenas... o diagnóstico ele não é apenas você chegar lá com toda a tranquilidade do mundo, fazer o diagnóstico de hipertensão, fazer a medida e pronto, vamos começar o tratamento. Então, tem que fazer outras coisas antes. Eu tenho que investigar toda a história, então eu vou fazer a estratégia de, obviamente, HDA, anamnese completa, exame físico, exames complementares. Vou solicitar isso tudo, como a gente sabe, quando a gente vê. Depois a gente vai ver como a gente vai fazer cada parte. E também eu tenho que fazer uma estratificação de fatores de risco. Então, saber o risco do meu paciente é fundamental, porque senão meu paciente não vai ser tratado da forma correta. Ele simplesmente vai ser tratado por conta de uma lesão específica, né, por conta de um problema específico que ele está tendo naquele momento, né? Eu não solicitei nenhum mapa, que pode nem ser verdade e pode não estar recomendado para a situação que ele está vivendo naquele instante, beleza? Então, muito importante a gente confirmar o diagnóstico de HS. Para isso eu vou solicitar o mapa, vou solicitar justamente o diagnóstico, né? Medir 2 vezes no consultório, nos 2 braços diferentes. Depois que eu faço isso, eu também tenho que considerar a possibilidade de ser uma secundária, diagnosticar HS secundária, se for do caso, estratificar o risco e também justamente utilizar das manobras de história clínica, exame físico, exames complementares para fazer isso, né? Então, durante o próprio exame físico, durante as perguntas que eu estou fazendo, eu vou investigar tanto para hipertensão, as características da hipertensão, quanto também para causas secundárias. Então, tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Investigar a doença, fazer o mapa, né, que está dentro da investigar a doença, ver se não é uma hipertensão secundária, sempre ficar com esse medinho. E o terceiro ponto é justamente fazer estratificação de risco, que também vai nesse ambiente das perguntas, beleza? Então vamos lá, né? Então, novamente, como eu disse, esse é um assunto que eu vou estar aprendendo à medida com que eu estou estudando aqui com vocês, certo? Então, essa é a parte que eu tive que dar uma pausinha para dar uma lidinha para ver se eu conseguia lembrar da maioria das coisas. Mas é meio difícil você fazer isso tudo aqui sem treinar, né? Então tem que treinar muito, tem que fazer muito para poder pegar a manha de como abordar uma hipertensão arterial sistêmica. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Então, repare bem. Eita. Problema na contra-regra, então. O que é que a gente está fazendo aqui, meu nobre senhor? Então vamos lá, vamos comigo. Eu cheguei à minha história clínica. Vou lá pegar minha história clínica. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Quanto tempo você está com hipertensão? Qual foi o seu diagnóstico? Está em uso de alguma medicação? Já fez algum tratamento prévio? Funciona esse tratamento prévio? Como é que evoluiu essa doença? Né? Teve alguma complicação? Qual foram outros sintomas que você sentiu? Então tudo isso é importante. Aquela investigação clássica da doença, né? Saber quanto tempo, a duração, o diagnóstico e saber se teve algum tratamento, qual o uso do medicamento, qual o uso de comorbidades. Depois disso, o que é importante a gente fazer? É justamente a gente investigar a presença de sinais e sintomas que indiquem ou uma origem de característica secundária, uma hipertensão secundária, ou então lesão de órgãos-alvos que já indicam justamente um processo mais complicado da doença, beleza? E aí, obviamente, eu tenho que estratificar o risco, né, desse paciente, né? Então, estratificar o risco, identificar fatores de risco para justamente doença cardiovascular. Então, muito importante investigar o paciente em relação a esse sentido e ver justamente suas características ambientais. Se ele tem estresse, se ele tem alguém na família que tem essas características, que inclusive isso aqui não está aqui, mas é bom lembrar, sempre bom perguntar a história familiar, né? Então, tudo isso vai ajudar justamente a gente a fazer o diagnóstico clínico de hipertensão arterial sistêmica.
beleza? Então tudo isso é fundamental nesse início, né? Pesquisar indícios de doença secundária, blá blá, pronto. História familiar tem, né? Então história familiar também é importante. Então todas essas características é importante a gente ver na HDA. Então saber o início da história, saber como evoluiu, saber os sinais, ver os fatores de risco, ver se tem história familiar, ver a característica secundária, ver presença de comorbidades e uso de medicamentos que estejam alterando justamente a medida da pressão. Show de bola? Tudo isso é importante na história clínica. Depois disso é fundamental a gente fazer o famoso exame físico, né? O exame físico é fundamental por quê? Então, o exame físico ele é fundamental justamente porque a gente vai identificar diversos processos, né? O primeiro justamente é fazer uma medida correta da PA, que a gente vai ver as características da medida correta da PA, né? A gente vai lá e vai justamente medir pressão arterial nos dois braços de maneira correta, repetir 2 vezes a medida da pressão, beleza? 2 vezes nos dois braços, na mesma consulta, isso é importante. Outra coisa, medir a frequência cardíaca, fazer exame completo, exame físico geral, fazer exame físico do pulmão, por exemplo, fazer aí medida da cintura abdominal, da frequência cardíaca, do peso, da altura, fazer o IMC, tudo isso é fundamental, beleza? Então isso é o início, né? Depois a gente vai ver sinais justamente dos famosas lesões de órgão-alvos, né? Então, quais são os órgãos que vão ser afetados? Então, a gente já viu cérebro, vaso, coração e rim. Cérebro, vaso, coração e rim. Cérebro, vaso, coração e rim. Então, quais são as alterações que a gente começa a observar? Então, no cérebro a gente vai buscar justamente por déficits motores. Na história clínica é bom perguntar se tem cefaleia. Eu vou pesquisar por alterações relacionadas, por exemplo, ao acidente vascular cerebral, né? Alterações sensoriais também é muito importante. Outra coisa é justamente a gente identificar processos de alterações no coração. Então, aquele paciente que vem com aquela história de claudicação intermitente, por exemplo, que aí não é doença arterial periférica, mas enfim, isso já falando das artérias, né? Você vai fazer o exame do pulso, você vai lá, vai palpar a artéria, você vai auscultar, vai ver o sopro, vai ver o pulso fraco, vai ver um pulso alterado, vai ver assimetria, vai ver alguma lesão cutânea na artéria, então tudo isso é importante. As lesões cutâneas são características justamente da DAP. Outras alterações importantes que a gente pode observar aqui nesse paciente, a gente pode observar alterações no coração. Então, um coração com sopro, um coração com hipertrofia, com alteração de íquitos, um coração com frêmito catário, um coração que vem acompanhado de edema periférico. A gente tem presença de B3 e B4, né, que vão ser características lá na aula de insuficiência cardíaca. A gente vai ter um coração que pode ter características de insuficiência cardíaca e características de infarto agudo do miocárdio, mas o infarto agudo do miocárdio ele é mais grave, né? E também crepitações pulmonares por conta da insuficiência cardíaca, beleza? E também para avaliar os vasos, a gente vai observar a retina, né? Fazer o exame do fundo de olho, vendo alterações nas arteríolas, e o exame renal é um pouquinho mais complicado de fazer. O que é que você pode observar aí? Justamente quando você está procurando também alguma causa, né? Então você pode tentar palpar o rim. Você pode tentar auscultar as artérias renais, procurando justamente alguma alteração como uma hipertensão renovascular. Você pode auscultar aí alterações na aorta, no femoral, cortação de aorta, qualquer distúrbio que afete a aorta e ramos. Pode fazer justamente aí diferença de PA nos braços. Então, se tem um braço que tem uma alteração muito grande em relação ao outro, pode ter algum problema na aorta. Sopros abdominais, né? Características coxingoides, quando você vê no exame físico, as faces coxingoides são características justamente do uso de corticosteroides que aumentam a pressão. E os rins policísticos, por exemplo, a professora inclusive citou que ela só pegou uma vez um caso de um rins policístico, ela conseguiu papar o rim, né? Lembra lá da posição de Schuster para a palpação do rim. E tudo isso é uma forma justamente da gente analisar, né? Da gente analisar as características desse nosso queridíssimo paciente, né? Vamos imaginar outro problema, sei lá, um bócio da tireoide, hipertireoidismo. Então, no conhecimento dessas doenças, das alterações possíveis, tudo que você sabe que aumenta a pressão e desses sintomas você está fazendo um exame físico completo, você consegue observar essas alterações secundárias, beleza?
Então, em grande parte, o exame físico vai ser normal, que você vai identificar justamente são lesões de órgão-alvo. Mas você só vai ter certeza quando você solicitar os exames cardiovasculares. Uma forma de identificar, por exemplo, uma doença arterial periférica é justamente quando você tem aí o famoso ITB. O ITB, que se considerado abaixo de 9, é um sinalizador, 0,9 é um sinalizador de DAP, né? A DAP ela vai ser considerada leve quando ela está entre 7 e 9, entre 40, 0,4 e 0,7 ela é moderada, abaixo de 0,4 ela é grave. E aí ela vai se caracterizar justamente por ser por conta dessa medida da pressão no tornozelo e na pressão justamente no braço, né? Que é justamente o índice tornozelo braquial, beleza? E aí ele tem que ser de no mínimo 90, 0,90, certo? Acima dele é considerado normal. Beleza? Na suspeita eu vou pedir um Doppler arterial dos membros inferiores com o objetivo de identificar a nossa queridíssima DAP. Show de bola? E aí qual vai ser a medida da pressão arterial? Então não vou ficar focando tanto nessa aqui, porque isso aqui é aula de semiologia, né? Então semiologia eu boto o paciente lá, vamos lá. Vou tentar fazer um resumo rápido, né? Vou fazer o paciente, vou fazer a medida de um braço, colocar no nível do coração. Vou fazer uma medida em que eu não pode deixar as pernas cruzadas, os braços relaxados sobre uma mesa, no nível do coração. O paciente não pode fazer nenhum movimento brusco anteriormente, ter tomado café, ter feito uma corrida, ter fumado, tá com a bexiga cheia, tá com frio, tá com calor. Inclusive eu fiz a regra dos 6C, né, quando eu tava estudando. Corrida, cigarro, café, comida, calor e cheia bexiga, né? E casaco também de frio. Então tudo isso são características que a gente vai observar aqui que não pode acontecer nesse nosso paciente. Não tem nenhuma dessas condições, eu vou fazer uma medida de pressão, vou lá, faço o pulso braquial, depois aumento 30, depois vou descendo, vou a 2,4, escuto o primeiro, escuto o segundo, dou um intervalo de 1,2 segundos para poder fazer a nova pressão, né? 1,2 minutos. Então uma coisa que é interessante é você fazer a medida sentada e a medida deitada, pode ser as duas formas de fazer. Mas a medida ortostática ela deve ser feita em alguns pacientes específicos, que são justamente os idosos, são os que utilizam aí o que já utilizam medicação antihipertensiva, principalmente as mais antigas, como por exemplo o propanolol. Também a gente tem os que são disautonômicos, ou seja, problema do sistema nervoso autônomo, e também aí alcoólatra, né, que tem justamente esse problema periférico, né, que tem alguma coisa, fraqueza arterial periférica. Então o alcoolista, melhor dizendo, ele se caracteriza justamente por ser importante a gente ver essas alterações. E por isso que a gente vai fazer uma medida ortostática da pressão para ver se a gente não encontra, por exemplo, uma hipotensão ortostática, beleza? Idosos, desautônomos, alcoólatra, idoso, alcoólatra, desautônomo e com o que? Hipertensão. Então, é isso, né? Show de bola. O que mais a gente tem? Primeira avaliação em ambos os membros superiores, a fração P após ser influenciada do exercício do fumo, blá blá blá. Então a gente viu principalmente as principais características aí do nosso queridíssimo exame de pressão arterial, né? Qualquer coisa, veja uma aula de semiologia bonitinha que tem tudo fofinho lá para você aprender melhor, certo? Mas você já pagou semi, não é? Você está estudando cardio agora? Então vamos lá. Exame, avaliação complementar. Então, da avaliação complementar, existem algumas coisas que são solicitadas justamente de rotina, que são obrigatórias de serem solicitadas. Então, a gente lembra muito bem que o nosso queridíssimo paciente ele vai ter o mapa, né, em algumas situações específicas, mas no diagnóstico já a gente precisa fazer alguns exames importantes. O primeiro é o sumário de urina. Por que o sumário de urina é importante? Porque ele vai permitir aí, e a professora inclusive solicitou que a gente fizesse também a creatinina com medida justamente da taxa de filtração glomerular, a famosa TFG, né? Que é uma forma. O sumário de urina ele vai permitir justamente a gente pedir observar uma lesão renal. E além de observar alguma lesão renal, alguma alteração, a gente pode observar, por exemplo, a microalbuminúria. A microalbuminúria, ela justamente vai marcar essas alterações de rim. Outra também que a gente pode pedir é a creatinina com TFG, que foi o que ele recomendou. Para ver se tem alguma alteração de diabetes, a gente vai ver a glicemia, vai ver justamente a hemoglobina glicada, né? Que não é recomendação de rotina, a professora indicou também. Glicemia de jejum. Também para ver outra característica do rim, deixa eu ver... Adrenal, outra do adrenal. Eu vou fazer o que, meu Deus do céu?
Vou fazer ECG para ver o coração, muito importante ver o ECG, ver se tem, por exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, nesse nosso querido ECG, essas alterações aí que a gente conhece. A ECG top, deixa eu ver, o rim, pulmão não tem nada muito específico. A raio-x de tórax eu posso pedir também, né? Raio-x de tórax com o objetivo de observar as alterações. Potássio é importante de ser solicitado, né? Raio-x de tórax não é rotina. Mas o potássio é importante ser solicitado porque eu tenho que pedir potássio. Porque eu posso ter no caso aqui uma hiperaldosteronemia primária, né? Essa hiperaldosteronemia primária nada mais é do que o quê? Nada mais é do que uma aldosterona aumentada derivado justamente de uma aldosterona aumentada derivado do que, meu Deus do céu? Derivado de uma lesão no adrenal. Então tem um problema no adrenal, um tumor do adrenal, por exemplo. E aí eu vou lá e começo a produzir aldosterona sem parar, sem pensar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. E isso vai provocar uma drenagem de água e retenção de sódio, retenção de água e sódio. Então, potássio, pedir exame de urina, pedir creatinina, pedir TGF, pedir jejum, glicemia de jejum. Vou pedir hemograma? Não peço hemograma. Vou pedir o que mais desse meu queridíssimo paciente? Vou pedir colesterol é importantíssimo. Colesterol é importantíssimo. Vou pedir triglicerídeo também, colesterol e triglicerídeo, né? Vou pedir que mais? Lipídios, né? Vou pedir coagulação é importantíssima, coagulograma, fundamental. Então basicamente é isso que a gente vai ter que pedir. Beleza? Errei, né? Não tem coagulação, hemograma e coagulação não. É isso aí, eu tava confundindo com... Eita, começa a complicar tudo, né? É porque eu estudei recentemente sangramento uterino anormal, que eu tô estudando gineco também. Mas enfim, vamos lá. Vamos rever aqui pra ver se... Eu disse que ia aprender enquanto estivesse aqui. Então, ECG eu falei, potássio eu falei, creatinina eu falei... E ácido úrico, né? O ácido úrico é muito importante porque ele vai ficar aumentado geralmente quando a gente tem esse desbalanço, né? Para ver justamente a resistência insulínica. Beleza, então é rim, diabetes, rim, dislipidemia e coração. Show de bola. Então basicamente só são 7, né? Então vamos ver se a gente lembra tudo. Vamos falar em ordem aleatória. São 7, vamos lá. Comigo 7. Vamos falar um no meio. Vamos falar potássio, para medir justamente se tem hiperaldosteronismo primário. Vamos falar de ECG, que é o coração, ver justamente se tem alguma alteração do coração. Vamos falar de creatinina, né? Importante creatinina, mais TGF, principalmente creatinina. Ácido úrico, importante o ácido úrico. Importante a glicemia de jejum. Tá faltando 2. Ácido úrico, glicemia de jejum, creatinina, ácido úrico, glicemia de jejum, creatinina. Outro pro rim, ECG, potássio. O primeiro que a gente falou é o sumário de urina, fundamental. E tá faltando um, colesterol e triglicerídeo. Colesterol total, HDL, triglicerídeo, tudo isso é importante. Beleza? Dos exames extras que a gente pode pedir aí justamente com uma facilidade maior, né? Já que se você tiver acesso, então a gente pode pedir um ecocardiograma, a gente pode pedir um raio-x de tórax, a gente pode pedir uma glicada, posso pedir uma hemoglobina, um TOT-TG, eu posso pedir o mapa, pode pedir o AMPA, pode pedir o que mais, meu Deus do céu, vai, me dá exame para esse homem, posso pedir um hemograma, quero pedir hemograma agora, eba, vamos pedir hemograma. Vou pedir uma ultrassonografia das carotas, vou pedir um teste ergométrico, tudo isso para justamente alguns casos específicos, né? Investigação secundária da HS. Esses casos específicos eu não vou focar tanto, mas enfim, dá para ver essas alterações também. Não são padrões, não são rotina, então a gente não precisa ficar se matando para lembrar. Só lembrar de alguns já tá ótimo. O eco, microalbuminúria também é legal de pensar, né? Você pode pedir já com microalbuminúria, como a gente falou, já junto com o sumário de urina, porque isso aqui já vai permitir que o quê? Já vai permitir que você veja justamente como é que tá meu rim. Show de bola. Então a gente entendeu essa parte, passamos com muito sofrimento por ela,
Mas enfim, esse é o diagnóstico, né? Vários elementos que eu tenho que lembrar de pedir. Peça isso, peça isso, peça isso, peça isso, peça isso. Mas enfim, essa é a medicina. Seja bem-vindo a este conglomerado de informações. Agora vamos para uma parte que fica mais divertida, que é justamente a triagem e o diagnóstico da nossa queridíssima hipertensão. Então, uma coisa que é importantíssima para a gente destacar aqui também, depois já é tratamento, né? A gente faz aquela famosa pausinha. Então, depois que a gente fala da triagem e do diagnóstico de hipertensão, quando a gente está falando dele, a gente está falando exatamente do que? A gente está falando de qual paciente vai fazer o mapa ou não, né? Então, o paciente que eu fiz aquela de consultório, né? Fiz aquela de consultório e não deu nada, né? Deu PA ótima. Eu só vejo de 1 em 1 ano. Então, a única recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que anualmente eu faça esse teste. Se eu estou com PA normal, mesma coisa. Para que eu estou me preocupando? Não devia estar nem aí, certo? Agora, quando eu tenho justamente uma pré-hipertensão, assim como a diabetes do tipo 1, em que eu estou naquele liame de 130, né? Até 149, até 159, desculpa, 130, a pré-hipertensão de 130, 140, 140 até 160. Então de 130 até 170, até a 179, né? Porque vai pegar o estágio 1 e 2, né? Então a do estágio 1, a do estágio 2 e da pré-hipertensão, eu preciso fazer uma análise importante, certo? Basicamente, a pré-hipertensão ela pode ser justamente aí, ela tem a possibilidade de ser o quê? De ser uma hipertensão mascarada, concorda? Então, eu posso ter uma hipertensão que está basicamente escondida. Por quê? Porque naquele momento ele ficou calmo e aí não teve hipertensão. Logo, eu vou pedir um mapa para confirmar. Se der justamente aí uma nossa queridíssima um mapa positivo, então quer dizer que realmente foram mascaradas. Se não, o que é que a gente teve? Uma hipertensão do avental branco, certo? Se a nossa queridíssima estágio 1 e 2, a gente pode estar diante de uma hipertensão do avental branco. E aí eu vou lá e vejo o meu mapa. Se meu mapa der normal, aí eu vou lá e não inicio o tratamento e considero uma hipertensão do avental branco. E justamente vou lá e faço o nosso queridíssimo quê? Se ele der justamente a normal, se ele der, pronto, independente do que for, se ele der normal, você faz o tratamento. Se ele der normal, faz o tratamento. Se não der, pronto, não faz o tratamento. É basicamente isso. E no estágio, só o estágio 3 que você vai ir direto para o tratamento. É isso que eu tenho que fazer, de forma resumida. O 3 é direto para o tratamento. O normal, o ótimo, só rever de 1 ano em ano. A pré-diabetes e estágio 1, 2 vão direto lá para fazer o mapa, para comprovar e para justamente tirar a limpa as coisas. Não tem como dar acima de 180 se não deu alguma coisa muito errada, né? Ou o cara fez uma medida extremamente errada, tá com um negócio extremamente desequilibrado, o cara cheirou uma carreira de cocaína antes de entrar no negócio. Ou foi isso, ou então simplesmente eu tenho um problema muito grave aí nesse paciente que eu tenho que tratar urgentemente com hipertensão do grau 3. Beleza? Show de bola. Então agora, no próximo aí, você vai aprender como é que você vai tratar essa brincadeirinha. Show de bola? Então, 53 minutos só para explicar até aí.